Vamos falar sobre candidíase, algumas causas que muitos não conhecem. Sejam bem-vindos a todos aí. Muito do que a gente vai falar hoje, que eu vou falar hoje, eu faço no meu consultório com os pacientes. Eu trato pacientes homens e mulheres, porque o homem tem candidíase oral, o homem tem candidíase genital também. Não é só a mulher que tem a candidíase, tá? E a gente vai ver como que isso funciona e como que repercute e quais são as causas que a maioria não conhece e que geralmente geram muito processo da candidíase. Então sejam todos muito bem-vindos. A candidíase, se você digitar no Google, você vai ver que tem muito conteúdo ali, mas todos eles falam a mesma coisa. Então você sabe, você já ouviu, é só digitar no Google. A candidíase é considerado dentro da medicina convencional uma infecção por um fungo chamado Candida albicans, que a gente tem no corpo, esse fungo, e ele vive normalmente, sem gerar problemas. Ele vive no trato intestinal, ele vive na mucosa da via oral, nasal, na mulher na vagina, nas mucosas, etc., no homem também. E ele geralmente não causa processos nenhum. E a medicina convencional entende que quando a sua imunidade abaixa, ou você tem alguma outra característica de má alimentação, algumas outras coisas, esse fungo se prolifera e é ele o danado, o causador do processo da candidíase, que gera que sintomas? Coceira local, ardência, dores, às vezes gera dores, vermelhidão, um pequenininho processo inflamatório, um pouco de secreção, às vezes gera um pouco de secreção nos genitais. Tá? Isso pode acontecer na pele, isso pode acontecer nas mucosas da região oral, isso pode acontecer na região genital da mulher e do homem, tá? Mas é muito falado a candidíase vaginal, que a Organização Mundial de Saúde e o Conselho de Medicina, os estudos mostram que a cada 4 mulheres, 3 em algum momento da vida vai ter candidíase genital, a candidíase vaginal. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre algumas causas que muitas de vocês não ouviram falar que isso pode gerar essa candidíase ali. No primeiro momento eu já vou falar para vocês que na minha visão, que eu estudei os trabalhos do Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, eu acredito muito nessa linha de pensamento que o fungo da Cândida não é o culpado. Na verdade, ele é o mocinho que foi preso na cena do crime como bandido. Ele foi lá para ajudar, mas prenderam ele porque ele estava na cena do crime. Tá? A cena do crime tem inflamação, tem coceira. Você faz análise daquela célula, opa, tem um fungo ali. Então é ele o culpado. Porque a nossa medicina e os países orientais tendem a ter um culpado, tem que ter um culpado. Enquanto não achar o culpado, que é um organismo ou alguma pessoa, alguma coisa, não achou a resposta do que estava procurando. E na verdade, os trabalhos do Dr. Hammer da Nova Medicina dizem uma linha um pouco diferente, que as bactérias, os fungos e os vírus, eles estão ali no seu organismo para cooperar e não para te atrapalhar. Porque como o livro que foi lançado há alguns anos atrás aí, você tem 10 vezes mais bactéria no corpo do que a célula humana. Você já ouviu esse dado? Você procura aí. Tem um livro inteiro falando sobre isso. 10% dos genes nossos são bactéria. 10% da nossa genética, nosso peso, do número de células, você tem 10 vezes mais bactéria no corpo do que célula humana. Você já imaginou? Se essas bactérias, fungo, vírus, fossem todos diabólicos, todos maléficos, você já estaria morto há muito tempo. Então não faz sentido, nem para o universo, nem para a biologia, colocar a culpa numa bactéria, num fungo, num vírus. Mas essa história
é uma quebra de paradigmas, eu sei que é muito diferente esse pensar. Quando eu aprendi isso, há uns 15 anos atrás, mexeu muito com a minha cabeça. Eu não concordava com isso, porque você imagina você desde criança, você escutando de pai, mãe, professor, professora, na TV, no jornal, etc. Vírus, bactéria, fungos, tem que matar, bactericida, fungicida, etc. E você veio aprendendo a vida inteira. E aí chega alguém que fala assim, para. Não é bem assim. Não é dessa maneira. Mas se você estudar com cuidado, eu sei que esse assunto é longo, mas se você quiser depois entra em contato comigo no meu direct, eu vou te dar literaturas, tá? Para você poder estudar mais profundamente isso com cuidado. Então, a minha visão é a visão dos estudos do Hammer, que foi um dos médicos que mais curou câncer no mundo até hoje. Se você procurar os trabalhos do Dr. Wright Geerd Hammer, da Nova Medicina Germânica, falecido em 2017, você vai ver isso. Provavelmente vai ganhar algum prêmio Nobel pós-morte, aí tomara que algum dia ainda reconheça os trabalhos. O pessoal ainda está descobrindo o Dr. Hammer há pouco tempo, tá? Tem poucos anos que o pessoal está descobrindo isso ainda. Isso ainda vai ser assunto para muito tempo. Então, vamos para as causas que a medicina convencional diz que a culpa é do fungo, tá? E a culpa é da sua imunidade. A imunidade baixou, o fungo prolifera. Só que o engraçado é que o fungo está no teu corpo inteiro. A cândida está no seu corpo inteiro. Por que ela ataca aqui e não do lado, 2 milímetros do lado? Porque lá no lábio vaginal, na vagina, ela ataca uma regiãozinha e não ataca a do lado. Se tem fungo em todo o corpo, em toda a região, por que não? Só naquele pedaço. Estranho, né? Então quer dizer que a tua imunidade, as tuas células, os teus soldados, eles conseguem defender você aqui, mas não conseguem 2 milímetros do lado defender do fungo, do vírus, da bactéria. Você começa a pensar que realmente é estranho isso. Então, como se a imunidade cai, ela deveria cair no corpo inteiro e não só aqui e 2 milímetros do lado, não. Né? Você concorda comigo? Então, olha só que interessante você pensar dessa maneira. Vamos tirar essa parte do fungo da jogada. Segundo o Hammer, o fungo vem para ajudar a diminuir o número de células ou recompor o número de células para alguma função, certo? Mas vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado. E vamos para as causas, que envolvem causas hereditárias, causas emocionais e causas alimentares, que 99% dos homens e das mulheres que têm cândida e têm candidíase oral, na pele, mucosa, genital, têm esses processos. Então vamos começar pelos conflitos emocionais. Gustavo, qual é o conflito emocional na mulher? Vamos começar com a candidíase vaginal. Qual o conflito na mulher que geralmente gera a famosa candidia? Corrimento, um pouquinho transparente ou esbranquiçado, com ardência, com coceira, nos lábios vaginais ou lá dentro na vagina, que é muito mais comum. Às vezes dor na relação sexual e que fica crônico. Às vezes o resto da vida, por muitos anos, ou por uma parte da vida ela tem, depois some, depois volta de novo. Qual é a causa emocional? A causa emocional, o conflito emocional mais comum está relacionado à frustração sexual. Frustração sexual. Frustração sexual envolve principalmente os conflitos de contato-separação, ou um desejo de separação, de algo sexual ruim vivenciado, ou medo da perda, ou medo da separação do contato sexual que teve. Quando tem coceira, e agora abram os ouvidos, quando você tem coceira, prurido, geralmente o conflito vivenciado é um desejo de separação, algo insuportável,
algo inaceitável, algo nojento, algo sujo, vivenciado como uma frustração sexual que eu desejo separação. E aí a gente encontra eventos de traições, e aí a gente encontra coisas que começaram lá na infância e adolescência, quando você tinha 5, 6, 3, 7 aninhos de idade, e abriu a porta e pegou o pai e a mãe transando, porque você imagina uma criança de 3, 5 aninhos de idade, ela não tem noção do que é sexo. Aí ela está no corredor, ouve a mãe gemendo, ouve o pai gemendo. O que gemer significa? Dor. Ela não tem o conceito de prazer ainda. A criança não tem o conceito de prazer. O cérebro da criança vai falar, meu pai está com dor, minha mãe está com dor. Alguma coisa está acontecendo de ruim. Abre a porta, entra na cena e vê o pai em cima da mãe. E vê a mãe em cima do pai. Vê os dois gemendo, escuta. O que o cérebro da criança racionaliza? Meu pai está matando minha mãe está matando meu pai. Algo de ruim os dois estão fazendo, que pode envolver morte, separação, certo? E aquilo fica lá no inconsciente, não é mais consciente. Aquele processo já é inconsciente, ok? Então, esses processos onde pode acontecer, pode. Quer dizer que toda criança que vê o pai e a mãe transando lá na infância vai ter candidíase? Não. Eu não estou falando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gustavo, por que tem criança que depois de adulto vai ter e tem criança depois de adulto que não vai ter isso? Porque depende da tua percepção. A percepção é diferente para diferentes pessoas. Vou dar um exemplo. O cara chega em casa e pega a mulher transando com o vizinho. O cara A sente raiva, a percepção dele é raiva, injustiça, vai lá e mata os dois. O cara B olha para baixo, acha que o dele é menor, se sente desvalorizado, impotente, abaixa a cabeça e sai frustrado e impotente da cena. O terceiro cara fecha a porta devagarinho, ergue as mãos para o céu, agradece a Deus e fala, ainda bem que eu me livrei dessa baranga. Olha só que interessante. A mesma cena, traição, para um vivencia raiva, para outro vivencia impotência e o outro não tem emoção ruim. Ele vivencia um alívio. Graças a Deus, agora que o amante paga as contas dela. Vou deixá-la. Era o motivo que eu tinha para largá-la. Graças a Deus, consegui. Então olha só que interessante. Então não é toda criança que vai ver ou escutar o pai e a mãe tendo relação sexual que vai desenvolver alguma doença ou candidíase. Coisa não tem nada a ver com a outra. Então cuide para não radicalizar as situações. Por isso que tem que ter uma avaliação individual. Cada indivíduo tem uma chamada individualidade biológica e tem uma percepção. E o mais bonito de tudo, Gustavo, que a percepção pode ser mudada. A percepção que você tinha da vida com 18 anos de idade era uma. Hoje que você tem 30, 40 é outra. Seus valores mudaram, sua percepção mudou. Com 18 anos de idade eu viajava 500 quilômetros para pular carnaval. Hoje eu viajo 500 para não pular carnaval. Os valores mudaram. A minha percepção de saúde, de felicidade mudou. Então, a sua percepção numa terapia, num tratamento, ela pode ser mudada. Depende como que o seu cérebro fala sim, quando o seu cérebro fala não. Quando o seu cérebro concorda, quando o seu cérebro discorda. Aí que vai o bom terapeuta, o bom profissional, para ressignificar aquilo que você vivenciou, que era negativo no passado, transformá-lo para neutro ou até positivo. E isso que terapia faz. Um bom terapeuta, a função do terapeuta, primeiro, quebrar a resistência do paciente. Porque ele chega lá, às vezes, resistente ao tratamento. Segundo lugar,
fazer ele mudar a cabeça dele, estimular com que a percepção dele mude, criar um contexto e um cenário diferente. E aí vai da habilidade. Isso eu ensino nos meus cursos. Então, se você que é profissional de saúde aí, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta, enfermeira, etc. Você que está querendo entrar na área de terapia, eu tenho um curso, chama Terapia Sintrópica. Provavelmente a gente vai abrir de novo em agosto para setembro. Ele vai abrir uma nova turma online, 100% online, onde eu mostro para o terapeuta como que ele faz isso. Na primeira sessão já. Então, Gustavo, eu vou me curar aqui de candidíase hoje? Provavelmente não. Por quê? Porque você tem que saber quando foi que você vivenciou esses conflitos emocionais, se é por conflitos emocionais, às vezes é hereditariedade, às vezes não é um conflito seu, às vezes veio de uma avó. Então você imagina que uma avó pegou o marido traindo ela, com a melhor amiga. Olha o choque emocional que ela tem. E aquilo às vezes não deu candidíase na sua avó, mas aquilo ficou no gene dela. Aquela informação da traição passou para sua mãe, passou para você. E agora você que vivencia algo muito parecido com o que a avó vivenciou, uma traição com a melhor amiga, agora aquele gene abre e vem à tona. Você entendeu? E vem à tona toda aquela carga de percepção ruim, do emocional, de um desejo de separação da vagina sexual, algo insuportável, inaceitável, sujo, grotesco, que a avó vivenciou. Por isso que tem coisas que veio hereditário também. E nós sofremos muito até a nossa quarta geração, até os tataravós. Até os tataravós, o DNA, o gene, tem uma carga de informação muito forte. Tem estudos demonstrando isso. Não tem nada de holístico, não. São estudos dentro da medicina biológica, medicina informativa e transgeracional, onde estuda essa parte do DNA e como que esses conflitos e choques emocionais são transferidos de uma geração para outra. Eles começaram a ver isso em ratos, que os ratos estressados com água numa geração, depois até lá a quarta geração, o rato via um pote d'água, ele entrava em neurose, em pânico, porque lá atrás o tataravô dele, da quarta geração, sofreu abusos com água e muito medo da água. Olha que interessante. Aí a medicina começou a se importar com memória celular, que é a base do tratamento da terapia sintrópica. Tá? É a base do tratamento. Então, conflitos emocionais de traições, quando a criança às vezes pega o pai e a mãe transando na cama e tem um choque emocional, tá? Porque a criança sempre tem medo que o pai e que a mãe morram. Ele não entende de sexo. Ele entende que está sofrendo. Eu tive uma paciente uma vez, uma freira aposentada, onde ela tinha um processo de um cisto, enfim, na região genital e não conseguia tratamento, e foi de ginecologista em ginecologista, ninguém conseguiu tratar o problema dela, até que ela chegou para se tratar comigo, e eu verifiquei, diagnostiquei que tinha uma causa de um conflito emocional forte quando ela tinha 6 anos de idade. E aí a gente chegou numa história que ela viveu. Na época dela, a mãe tinha filho em casa e ela tinha 6 aninhos e a mãe estava dando à luz a filha, a irmã dela, né? E ela com 6 anos de idade. Escutou a mãe gritando num parto normal. Vocês sabem o que é um parto normal? A mulher tem muita dor, né? 90% tem muitas dores e fica ali vários e vários minutos no processo do nascimento do bebê num parto normal, gritando de dor. Tem mulher que fala palavrão. Para quem já assistiu um parto normal, natural, sabe como que é o processo? Da maioria. Não são todos, mas a maioria. Então, aí ela entra dentro do quarto, essa paciente, e vê a mãe com as pernas arregaçadas, a vagina toda ensanguentada,
a cabeça da irmã saindo e a mãe gritando de dor. Olha só. E ali o cérebro dela conclui que aquilo, vagina, nascimento, criança, gravidez, é perigoso, porque foi perigoso para a mãe. E aí o que acontece? Ela vira freira. A vontade inconsciente dela é de ir para uma profissão onde não pudesse engravidar. Nem ela sabia disso. Você vê que interessante que é? Então, olha só, não estava relacionado só ao cisto dela. Estava relacionado, sim, até à escolha profissional dela. Então, os conflitos emocionais, eles nos moldam também. Mas, lógico que ele tem a parte benéfica dessa história. Ela tem. Porque se você foi traído, ou se você foi traída, a tendência é você negar aquela situação, não querer mais, e querer um relacionamento sério, fiel, com honestidade. Essa é a tendência. Vai conseguir? Depende. Depende se você conseguir soltar e perdoar o que está lá no passado. Isso é uma conversa para um outro momento. Então, estou falando dos conflitos emocionais e coisas hereditárias que vieram de avós. Então, processos de gravidez indesejada, né? Hereditários, gravidez indesejada não planejada, processos de traições, os processos de frustração sexual, que inclui traição, são os processos que mais geram candidíase vaginal na mulher, quando tem conflitos emocionais envolvidos. Isso pode ter começado lá na infância e adolescência, como eu falei. Pode ter sido no real, tá? Ou pode ter sido no virtual. Como no virtual? Não foi com a própria pessoa, não foi para a própria paciente. Então, por exemplo, ela vivenciou a mãe contando para ela, com 12 aninhos de idade, 11 aninhos de idade, a mãe contando que o pai não era bom de cama. Olha só, já peguei pacientes assim, onde eu via o pai e a mãe transar e depois a mãe vinha reclamar e tinha a filha como amiga, que isso é a pior coisa que pode acontecer, porque filha é filha. Filha não pode ser amiga, filha é filha. E daí a mãe não tem que contar a experiência sexual e intimidade do casal para filhos. Isso aí não é desejável, vai gerar consequências não desejáveis. Tá? E essa mãe que conta as suas experiências sexuais, essas frustrações sexuais, a filha incorpora as frustrações sexuais da mãe. Então não foi ela que vivenciou, ela escutou uma história da mãe. E às vezes uma prima que engravidou. Você imagina? A criança tinha 10, 12 anos de idade, você que está me ouvindo, às vezes tem candidíase e tal, e daí você passou por eventos na família onde teve uma tia, uma prima que engravidou inesperadamente, teve medo de ser escoaçada para fora de casa pelo pai da prima e da tia, etc. Enfim, essas gravidezes não planejadas, essas traições que a prima viveu, que uma tia viveu, que uma avó viveu, que você escutou a história, tudo isso pode gerar depois, mais tarde, lógico que nunca é um evento só, nunca é um evento, é uma série de eventos que vão levar a isso. Então, ver ou ouvir os pais tendo relação sexual e ter uma percepção ruim, as traições, as gravidezes não desejadas, todas essas histórias podem gerar frustração sexual e depois ser gatilhos numa novela que a mulher assiste, num filme, numa série, e ela tem repetido o gatilho porque ela está vivendo traições ali na série que ela está assistindo, uma amiga que foi traída e etc. E novamente vem uma semana de candidíase vaginal, por exemplo. Gustavo, agora estou entendendo muito o processo. E aí, como é que faz para tratar e curar isso? É curável? Vou falar para você que tem solução. Você pode ficar livre disso o resto da vida. Não só você que é mulher, mas o homem que também tem. O homem tem candidíase genital. A oral não tem a ver com sexualidade, tá? Muitas vezes. Está relacionada à fase oral, principalmente quando era bebê, fase de amamentação.
fase que estava começando a comer. Eu vou deixar esse assunto para um outro dia. Nós estamos falando mais hoje da parte genital. Então você que é homem e mulher, tem solução? Tem solução sim. Como é que faz? Primeiro tem que identificar esses fatores aí. E nada melhor do que um profissional que saiba fazer isso. Então sugiro a você ir num profissional que entenda disso, tá? Alguém que entenda principalmente dessa nova medicina germânica, que entenda, eu tenho alunos que fazem terapia sintrópica pelo Brasil, se vocês quiserem eu faço esse tratamento por videoconferência, o resultado é o mesmo, no meu caso eu trato por videoconferência, os resultados que eu tenho no presencial ou por videoconferência é o mesmo, mas tem que identificar quando foi, e às vezes foi bobagens, porque o homem e a mulher às vezes pensam logo no abuso, logo no estupro que vivenciaram, e não foi às vezes isso. A maioria das vezes que eu encontro não tem a ver com o estupro que sofreu, não tem a ver com o abuso de toque que sofreu, não é isso. São outras coisas. E às vezes coisas hoje mais bobas, como por exemplo ver o pai e a mãe transando, que hoje é algo natural e até bobo, mas lá foi um choque emocional. A criança nunca falou, porque ela até esqueceu, ficou no inconsciente dela. Mas isso está sendo gatilho, que está repercutindo isso aí. E às vezes hereditariedades, que daí são coisas muito mais profundas que tem que ser investigado num tratamento com um profissional. Sozinho, infelizmente, você não vai conseguir. Então, essa causa hereditária, essa causa de conflitos emocionais, geram muitos processos de candidíase genital. E o terceiro fator, a terceira causa grande, são os processos alimentares. Que processo alimentar? Os processos de incompatibilidade alimentar. Quando você tem ou alergia alimentar, ou hipersensibilidade alimentar, ou intolerância alimentar. Vou falar os 3 alimentos que mais geram, não é para todo mundo, não é para todo mundo. É só para quem tem algum tipo de intolerância, hipersensibilidade alimentar a esses alimentos. Geralmente são 3. Um desses 3, uma combinação deles. O açúcar é o maior vilão. Aí vem o trigo e o leite. Se você que está aí me assistindo, homem ou mulher, você sofre de candidíase, seja região oral, na pele, mucosa, genital, vaginal, peniana, não interessa. Eu proponho você fazer o seguinte. Fique 30 dias e corte totalmente o açúcar, e tem que cuidar que os industrializados têm açúcar, tá? Muito. Corte o açúcar, é só 30 dias, faça o teste, depois você me fala. 30 dias açúcar, 30 dias o trigo, 30 dias leite e derivados de leite. E não coma absolutamente, cuide que hóstia tem trigo, tá? Então, às vezes uma bala, um chiclete, tem açúcar escondido, tem trigo escondido, tem derivados do leite. Então você tem que cuidar 30 dias sem nada desses alimentos. E ver se essas repetições que você está tendo, a intensidade, a frequência, diminui ou some. Se diminuir ou sumir, está matada a charada. Mas aí, Gustavo, tem que ficar o resto da vida sem esses alimentos? Não, você pode tratar. Eu tenho um tratamento meu que eu vou rastrear quais são os alimentos, dentro de mais de 220 alimentos, eu consigo fazer um rastreio em mais de 220 alimentos, na primeira sessão já, para saber qual alimento que você tem alergia, hipersensibilidade, intolerância alimentar. Até a distância eu consigo fazer por videoconferência ou presencial. E às vezes não tem alimento envolvido, às vezes tem. E daí se tem um alimento, tem algo emocional também. E a gente faz um tratamento, e há muitos pacientes que eu tenho conseguem resolver, se curar e voltam a comer aquele alimento e não tem mais aqueles sintomas. Então, mas faça o teste, tá? Não acredite em mim, faça o teste e veja o quanto que você melhora.
Se você tiver realmente uma melhora, você tem um processo de hipersensibilidade, alergia ou intolerância alimentar que está gerando essas candidíases também. E isso pode ser tratado. E o tratamento não é você ter que eliminar esse alimento o resto da vida. Esse é um primeiro momento. Mas segundo a medicina, você tem que eliminar, tá? A medicina convencional vai falar, nunca mais. Se você quer ficar saudável sem o sintoma, nunca mais. Mas existem tratamentos alternativos que têm tratamento e solução para isso aí. E a maioria nunca ouviu falar que isso é possível. Tchau. Obrigado.